Olá, meus irmãos. Estamos aqui hoje para gravar mais esse outro vídeo, um pequeno vídeo, sobre a verdade do nosso Pai e do nosso Mestre Messias. Para conhecermos um pouco, da verdade do Pai do Messias e para anunciarmos aos nossos irmãos que se encontram no engano, que se encontram presos, cativos, acorrentados, algemados pelo sistema religioso, pelo sistema manipulador, enganador, que são as religiões, igrejas de pedras. Hoje vamos falar aqui a respeito das adulterações, o adultério que as escrituras sofreram. No livro de Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 14, lá tem um mandamento que o nosso Pai deixou escrito. E um desse mandamento diz: não adulterarás. Não adulterarás. Meus irmãos, o nosso Pai, através desse mandamento, ele quer dizer que não eram para as pessoas, os seres humanos, Moisés, para quem foi entregue as duas tábuas da lei por intermédio de anjos, que ele não viesse adulterar as escrituras sagradas, fermentar as escrituras sagradas. Com o passar dos anos, as escrituras sagradas do nosso Pai, não do livro Bíblia, mas as escrituras, porque o Messias disse: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Então, porém, meus irmãos, as escrituras elas foram adulteradas com o passar dos anos. Por que esse adultério? Por que esse fermento nas escrituras? Para que eu e você, meus irmãos, para que nós não viéssemos a enxergar a verdade do nosso Pai, que criou os céus e a terra, e do nosso Mestre, o Messias, o nosso único e o verdadeiro pastor. Muitos irmãos que se encontram, assim como um dia eu me encontrei dentro dessas sinagogas, porque nós fomos enganados através deste livro Bíblia. Porém, dentro deste livro Bíblia, contém as escrituras sagradas, mas, porém, contém poucas verdades, porque eles adulteraram, fermentaram. E muitos irmãos podem perguntar assim: como é que eles adulteraram as escrituras do Pai do Messias, as palavras? O adultério aí, meus irmãos, é que eles tiraram a verdade do Pai e acrescentaram mentiras, engano, para que vocês, para que nós não viéssemos conhecer a verdade. Porque lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, está escrito que o Espírito da verdade vos guiará no caminho de toda a verdade. É o Espírito, meus irmãos, do nosso Pai. É Ele que nos guia na verdade, na justiça e no juízo. É o Espírito do Pai que nos dá o entendimento, o conhecimento das Escrituras, das verdadeiras, não do livro Bíblia, não do adultério, do fermento. Eu vou deixar aqui algumas passagens deste livro, das Escrituras, do livro Bíblia e das Escrituras, aonde contém a adulteração. E eu vou mostrar a vocês aonde está o adultério que eles fizeram. Moisés, lá do sistema judaico, foi a primeira religião que Moisés criou aqui na terra, foi o judaísmo. E aonde Moisés adulterou as escrituras para se passar pelo nosso Pai, o que criou os céus e a terra, o Altíssimo. E assim ele vem até hoje enganando muitas pessoas através deste livro Bíblia, através deste adultério. No livro
do profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, 23, Ezequiel 34, 23, está escrito assim, meus irmãos. Vou pegar aqui para os irmãos, para poder eu ler aqui, meus irmãos. Isso aqui foi Ezequiel profetizando através do Espírito do Pai. E levantarei sobre elas quem? As ovelhas do Pai. Nós que somos ovelhas. E levantarei sobre elas um só pastor. Olha só, meus irmãos. Um só, único pastor. Aqui é no singular. E ele as apacentará. O que apacentará? Cuidar, zelar, ensinar a verdade, anunciar a verdade. Através do meu servo, o Messias, que as há de apacentar, e ele lhe servirá de pastor. Preste bem atenção, irmãos. Nosso pai diz através do profeta Ezequiel, através do Espírito, queria levantar um único pastor para apacentar as ovelhas. Então, por que existem vários homens com esse título de pastor? Porque existem vários homens se titulando, se passando por pastor, se aqui no profeta Ezequiel está escrito que o Pai, ele iria levantar e já levantou o único pastor que foi o Messias, o Emanuel. No livro de João, seu capítulo 10, no seu versículo 11, meus irmãos, está escrito assim: Messias, o bom pastor. Olha só, está no singular. Messias, o único bom pastor. Aqui não tem no plural. No seu versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora eu te pergunto, meus irmãos. O pai colocou aqui pastores no plural ou colocou só um único pastor? Messias, o bom, o único pastor. O Messias aqui afirma: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que foi pregado no madeiro, meus irmãos? Foi esse homem aí que se encontra em cima desses púlpitos, desses altares, nas igrejas de pedras. Eles deram a vida deles por vocês? Ou foi nosso único bom pastor? Aqui está assim um adultério. Agora no livro de Éfesos, no seu capítulo 4, agora vou mostrar a vocês aqui, meus irmãos, a adulteração das escrituras. Olha só do que esses homens foram capazes de fazerem para te enganar, meus irmãos, para me enganar, para mentir para vocês, assim como mentiram para mim, para te manipularem, assim como ele me manipulou, porque eu não conhecia a verdade. Olha só aqui o adultério das escrituras sagradas. E eles usam muito essa passagem, meus irmãos, para enganar vocês, para manipular, para mentir, para prender vocês nesses apriscos, nessas prisões, nessas igrejas de pedras, nessas sepulturas, nessas sinagogas. Olha o adultério. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Olha aqui o adultério. O fermento. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Meus irmãos, aqui é uma enganação, meus irmãos. Aqui é o adultério, essa passagem. O Pai não levantou pastores. Só que agora tem muitos irmãos que pegam aquela passagem lá de Pedro, quando o Messias disse:
Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Ao Messias disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu já falei aqui no começo do vídeo o que é apacentar. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro Bajonas, tu me amas? Tu o sabes, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. O nosso Messias, meus irmãos, o nosso Emmanuel, ele não estava levantando Pedro como pastor, titulando Pedro como pastor, nem como evangelista, nem como doutor, nem como diácono, nem como bispo. Pedro, ele era apóstolo do Messias. Apóstolo. Muitos usam essa passagem de Pedro para enganar, para manipular, através dessa adulteração, através desse adultério das Escrituras, meus irmãos. Pensa, meus irmãos, acorda, desperta tu que dormes. Eu acabei de ler para vocês Ezequiel 34, 23, João 10, 11. Um único pastor que o nosso Pai levantou, um no singular, foi o Messias. Ele é o nosso único pastor, meus irmãos. O verdadeiro, o único que deu a vida deles pelas ovelhas. Agora, esse aqui foi o adultério que eu li para vocês. Agora eu vou ler sem o adultério, sem o fermento. Como deveria estar escrito. Mas como foi um homem que pegou as escrituras, meus irmãos, e chegou lá com a caneta dos escribas, está lá em Jeremias 8:8, e lá, se eu não me engano, acho que está em Romanos, que eles pegou a verdade e converteu em mentiras. Porque essa aqui é uma mentira das escrituras. Porque o nosso pai não escreveu isso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era apóstolo, não era pastor. Ele não ia escrever jamais. Ele iria mentir. Iria desobedecer o nosso pai, o nosso Messias. Agora aqui, meus irmãos, sem o fermento, sem o adultério, como era para estar escrito, e ele, quem é ele? O nosso Pai que está nos céus. E ele mesmo deu uns para profetas, porque primeiro quem veio aqui no reino desta terra aqui, meus irmãos, foram os profetas do Pai, assim como Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros. E ele, o nosso Pai, ele mesmo deu uns para profetas e outro para pastor e outros para apóstolos. Esta, meus irmãos, era para estar escrito assim nas Escrituras. Esse é o correto. O nosso Pai mesmo, ele deu uns para profetas, outro para pastor, que foi o único Messias, o único pastor que veio apacentar, anunciar a verdade, e outros para apóstolos, como Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Saulo, Timóteo, entre outros. Então essa aqui, meus irmãos, é uma adulteração que está escrita nas Bíblias de vocês. No livro de João, capítulo 3, no seu versículo 16, outro adultério, meus irmãos, aonde esses homens que são cães gulosos, ladrões e salteadores, não sou eu estou dizendo não, está escrito. João capítulo 10, versículo 8, o Messias disse, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O Messias não voltou ainda. Então, quem são esses ladrões e salteadores que o Messias se refere aqui? São esses homens de terno e gravata, que por fora é uma boniteza, uma lindeza, mas por dentro do seu prato, do seu copo, o interior, é cheio de imundícia. Está lá em Mateus capítulo 23, meus irmãos. Examina lá. No livro de João, capítulo 3, versículo 16. Outro adultério. Que eles adulteraram essa passagem para enganar você, meus irmãos. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito significa único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aqui, meus irmãos, é uma adulteração que a religião ama, gosta, adora
falar sobre esta passagem. O Messias, meus irmãos, ele não foi o único e não é o único filho do Pai. O Pai, ele criou outros anjos, outros filhos. E aquele que crê na verdade, que crê no Pai e no Messias, se tornam filhos por obediência. Então, como é que o Messias pode ser o único filho do Pai se nós somos filhos também? Agora eu vou falar para vocês na ordem correta, sem um adultério, sem um fermento. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, meus irmãos, esta passagem era para estar escrito assim. O correto era para estar aqui, meus irmãos, escrito sem um adultério, sem um fermento. O Pai amou o mundo de tal maneira, esse mundo, meus irmãos, é eu, é vocês, somos nós. O mundo que o Pai se refere são as pessoas, são os filhos dele. Não é o mundo físico, carnal, bem materiais, não, meus irmãos, que o nosso Pai é espírito. E o Pai amou as pessoas, teus filhos, e enviou o seu Filho primogênito. O Messias disse: aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Meus irmãos, preste, meus irmãos, analise, examine as escrituras sagradas. Vocês estão sendo enganados dentro das sinagogas, das religiões. O Pai enviou o Filho dele primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça no lago de fogo e enxofre, mas tenha vida eterna no reino do Pai, junto com o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, o Messias. Ele é nosso irmão mais velho, o primogênito, meus irmãos. Essa passagem que está na sua Bíblia é adulteração. Eles adulterou esta passagem também. No livro de Isaías, capítulo 45, no seu versículo 7, olha mais uma afirmação do nosso Pai através do Espírito na vida do profeta Isaías. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Olha como está escrito: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isso aqui, meus irmãos, é mais um adultério. É uma adulteração. O profeta Isaías, como foi o profeta do Pai, esse foi um profeta verdadeiro do Pai, ele jamais iria escrever isso neste livro. Ele jamais iria se contrariar ou se contradizer contra o nosso Pai. Ele jamais seria um filho rebelde, desobediente. Iria escrever algo nesta passagem, neste livro, se o Pai não mandasse através do Espírito. Como é que o Pai diz? Como é que aqui está escrito, meus irmãos? Que ele diz que o Pai é luz, e o Pai mesmo é luz e cria as trevas. Ele faz a paz e cria o mal? Não, meus irmãos. Isso aqui é um fermento, adulteração, mentira das religiões, do engano. Agora vou mostrar para vocês que o nosso Pai, ele não é trevas. Ele não cria o mal. No livro de 1 João, no seu capítulo 1, no seu versículo 5, diz assim: o Pai é luz. Aqueles que andam na luz não têm comunhão com ele. Ou seja, aqueles que não andam na luz, mas que andam nas trevas, no engano, praticando mal, fazendo mal, não tem comunhão com a luz, porque o nosso Pai é luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Aqui foi o apóstolo João. Olha só o que ele escreve. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Pai é luz e não há nele treva nenhuma, meus irmãos. No livro de Isaías diz que o Pai ele cria a luz e cria as trevas. Ali é mentira, meus irmãos. É uma adulteração, é um fermento. O Pai é luz e João aqui confirma. João andou com a luz, João conversou com a luz.
que era o Messias, o nosso Emmanuel, e ele continua sendo luz. O nosso Pai e o Messias, meus irmãos, eles são amor, são piedosos, são longânimos, são mansos, humildes. Nosso Pai jamais, nunca, meus irmãos, criou as trevas. Essa treva que existe no mundo, de maldade, de crueldade, através dos seres humanos, é porque é o amor que falta dentro desta pessoa que pratica o mal. Porque se ela andasse na luz, não andava nas trevas e não praticava o mal. O Pai é um Pai de amor, de paz. O Pai é benevolência, é longânimo, meus irmãos. Esta passagem de Isaías 45:7 que eu acabei de ler para você, meus irmãos, é outro adultério, é outra enganação. Desperta, tu que dormes. Acorda, meus irmãos, enquanto ainda é cedo. O Pai é luz. João aqui confirma. Diz que o Pai é luz e nele não há treva nenhuma. O Messias disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim nunca andará nas trevas. As trevas, meus irmãos, que aqui essa passagem quer dizer, essas sinagogas são as religiões. Ali são as trevas, é o engano, é a maldade, porque eles mentem, te manipulam. Te enganam, meus irmãos. Saiam das trevas e venham para a luz, que é o Messias, o nosso único pastor, meus irmãos. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, lá está escrito assim: e o Pai vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá o seu nome Emanuel. Olha só, o profeta Isaías profetizou Emanuel, que o nosso Salvador, que foi enviado pelo Pai do reino dos céus, ele nasceu através do Espírito. Ele aqui na terra se chamaria Emanuel, que traduzido significa Pai conosco. No livro de Mateus, capítulo 23, Mateus confirma: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo seu nome de Emanuel, que Emanuel traduzido é Pai conosco. Esse é o correto. Agora eu te pergunto, quem é esse Jesus Cristo? Meus irmãos, o profeta Isaías não profetizou que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Jesus Cristo. Que o nome do nosso Salvador aqui na terra, ele se chamou Emanuel, que significa, que traduzido é Pai conosco. Mateus confirma. Mais um adultério nas Escrituras. Eles colocaram esse nome Jesus Cristo para enganar, manipular você, meus irmãos. Porque olha só no seu versículo 22, olha a contradição que eles fizeram nas Escrituras. Olha o adultério, olha o fermento. No seu versículo 21 de Mateus 1. E ela dará à luz um filho, e lhe porá o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Adultério, meus irmãos. Eles adulteraram. Olha o 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte pelo profeta, que diz, olha só, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Pai conosco. Veja só, meus irmãos, olha a contradição. No seu versículo 21, fala que o profeta iria profetizar de Jesus Cristo. E no 23, Emanuel. Olha a contradição. Meus irmãos, mais um adultério nas Escrituras. Eles tiraram o nome do Emanuel e acrescentaram Jesus Cristo. Mas a verdade, meus irmãos, ela não fica oculta. O Messias disse, não há nada em oculto, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Tudo está sendo revelado para nós, meus irmãos. Só bastam vocês crerem através do Espírito do Pai, através da verdade. Despertem, meus irmãos. As Escrituras foram adulteradas. Eu vou pedir, meus irmãos aqui da verdade, se os irmãos tiverem mais textos para colocar aqui nos comentários desse vídeo, para que nossos irmãos que se encontram no engano possam examinar
e assim chegar ao conhecimento da verdade e serem libertos. O Messias disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vos libertará. Porque, meus irmãos, a prisão é na mente, é no entendimento. Muitos estão presos aqui, ó, porque estão no engano, sendo enganados, sendo manipulados pelo sistema religioso, manipulador, enganador. Aonde tem aí, meus irmãos, Deus nas escrituras é um adultério, é um fermento. No lugar de Deus é Pai. No lugar do nome Senhor nas Escrituras, no Velho Testamento, é Pai. No Novo Testamento, é Messias, é Pai. Mas o adultério que eles acrescentaram, Deus, Jesus, Senhor, Jeová, Javé, é adultério, meus irmãos. Eu espero que os irmãos que assistiram esse vídeo, que se encontram no engano, que possam chegar a esse conhecimento da verdade. Isso, meus irmãos, o que eu estou falando aqui, o que nós, os irmãos que se encontram no caminho da verdade, o que nós estamos anunciando, levando essa verdade para vocês, o seu líder religioso, titulado Pastel, porque ele é pastel, não é pastor, eles nunca vão contar a verdade para vocês. Esses padres, esses papas, eles sabem da verdade, meus irmãos. Mas você acha que eles vão contar para vocês? Nunca. Porque eles querem ser beneficiados através de vocês. Porque eles são manipulados pelos anjos caídos. Por trás deles estão os anjos caídos, manipulando eles para enganar você, meus irmãos. Desperta, tu que dormes. Fiquemos todos na benevolência e no amor do nosso Mestre Messias.